Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Turma, é o seguinte, eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas é um vídeo hoje que eu quero bater um papo legal com vocês, até pra gente estimular aí, a gente a fazer alguns exercícios mentais aí, daquilo que a gente acredita e que às vezes a gente tem dúvida. Na verdade, eu quero começar tudo aqui com uma dúvida aqui do meu amigo Leonardo. Ele colocou aqui, ó, eu tenho um T300 RS que tem 3 Nm e já acho pesado. Leonardo, a partir daqui a gente vai trocar pesado, tá, por torque ou potência, ok? Então, aí ele pergunta o que muda em volantes de mais de 7 Nm. É a questão de peso? Não, é a questão de potência. Não consigo entender o que muda na experiência dos volantes com mais newtonmetros. Então, na verdade, essa é uma dúvida que ela perdura em muita gente. Porque habitualmente a maioria de nós, a maioria ainda está com policorreia, ou tem aqueles volantes de Logitech de entrada. Eu não gosto muito dessa palavra de entrada, mas isso não é o que o pessoal adotou. O Logitech, o próprio Thrustmaster, enfim, tem gente até com T500 e tudo mais. Mas a ideia aqui é a gente poder bater um papo e entender o que é isso na verdade. Normalmente, o que acontece? Vamos começar pelo básico, tá? O teu motor é um motor brushless, que é um motorzinho bacana, só que é um motor limitado. Por exemplo, quando a gente vem aqui dar uma olhada no torque dele, a gente vê que ele tem ele é um motor. O motor habitualmente que tem nessas bases é o S3 aqui, o MS3, que é esse aqui, que tem 250 mNm. Se a gente converter isso para newtonmetros, a gente vai chegar aqui a um resultado de 0,25 Nm. O que ele faz? Ele pega esse 0,25 em reduções e você vai ter nas mãos aí os seus 3, 4 Nm. Isso é empírico. Porque esse valor que você está falando, referenciando, que todo mundo referencia, é o pico. Só que, na verdade, qual é o grande diferencial de outros equipamentos? Não é o pico. É justamente a constante. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, ó, esse equipamento aqui, para quem não conhece, isso aqui é um Flex MK1, esse aqui é o MK1, que não chegou a sair o MK2, teve várias versões, o pessoal mudou alguma coisa. Esse é um produto já antigo, lá de 2004, por aí, muitos pilotos treinaram nisso, tem propaganda inclusive com Rubens e outras pessoas com isso aqui. Mas ele foi criado pela Flex, que é uma empresa japonesa, focada só nisso, para treinamento de piloto. Isso aqui chega com a fonte correta, ele chega a 12 Nm. Físico, é muito pesado, isso aqui é muito pesado. Você tem aqui uma barra roscada, você tem aqui a castanha, e ele não é um direct drive, ele apesar de ser linear, ele não é direct drive. Se você olhar aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui, é uma rosca que ela é presa ao motor, acoplada ao motor, e ela faz a relação com a parte maior. Então eu tenho uma parte maior, que é exatamente isso aqui, ó. Só que, claro, de uma forma muito mais interessante, né? Agora, o curioso é que o motor que dá o feedback não é o que dá o a força vem disso aqui, ó. Da parte mecânica. O que dá o feedback é essa coisinha pequenininha aqui, ó. Esse motorzinho aqui. Esse motor aqui tá funcionando e se queimar, vai ficar queimado. Porque não vem pro Brasil, é caríssimo esse motor, tá? Mas enfim. E esquenta que é um demônio isso aqui. Mas por que eu estou falando disso? Isso é um conjunto extremamente caro, difícil de achar, quem teve, quem não tem, não vai ter, e está aposentado, a gente nem usa mais isso aqui. Mas ele me entrega exatamente uma proporção de até 12 Nm. Uma constante fácil aqui de 7, 8, 6, 7, 8 e 6. É muito torque isso, mas é mecânico. Hoje, aqui pelo meu equipamento, ele faz isso, mas é uma base de 20, com um motor monstruoso ali. Mas o que eu quero mostrar e explicar aqui? Bom, esse motor, a gente já viu aqui que ele precisa de uma correlação para chegar a esses 3 Nm. E sim, com essa correlação de tamanho de polia, tamanho de coroa, é possível. Quantos dentes, aquele cálculo de redução, chega lá.
mas é um motor mais simples, né? Então o motor é pequeno. Se eu for levar em consideração, por exemplo, vocês se lembram da CSL e da CSW? Qual era a diferença? O motor é o mesmo. Qual que era a diferença? A relação. A CS Elite ela foi criada pensando nos consoles, mas pelo custo, as pessoas optavam por comprá-la. A CSW foi pensada para quem ia andar no PC, porque os simuladores de PC exigem torque, potência, principalmente para quem está numa racing da vida. Todos vão exigir? Todos vão exigir. Mas por que eu sempre cito aqui a questão do iRacing? Porque a maioria, 90%, ou está indo, ou está no iRacing e quer melhorar. Agora eu quero deixar uma ressalva aqui, para ficar, antes de eu continuar, para ficar bem claro isso. Galera, nada de equipamento, nenhum desses equipamentos que eu vou falar aqui, que eu vou citar aqui, vai te deixar mais rápido, vai te deixar melhor. Não é assim que funciona. Comprar qualquer equipamento desse hoje não vai te deixar mais rápido. Para ser rápido, cara, tem muita coisa por trás. Talento, conhecimento, treinamento, dedicação, vontade e empenho. Não tem, equipamento não substitui isso. Não tem como substituir isso. Mas equipamento facilita esse processo a partir do momento que você tem esse domínio. Aí você vai ter a percepção, vai ter a sensação e vai ter tempo de resposta, que é isso que você procura em equipamentos como esse. Só que você só vai conseguir isso, e aí vai naquela fidelidade de force feedback que a gente conversa, se você tiver torque e tiver potência. Não tem como ter uma coisa sem a outra. Então essa sensação de peso que o Leonardo está sentindo, que ele fala que sente lá no Thrustmaster, o que acontece? A gente tem uma base que ela é limitada. A sua referência muscular é isso. Ela já trabalha no limite. Todo mundo que tem Thrustmaster aí me confirma. Quando você passa de 100%, ele avisa para você, é por tua conta e risco. Por quê? Isso vai ferver. Ele vai perder potência. Cara, a questão do pico, quando eu tô falando em picos, que todo mundo fala, eu quero uma base de 10, uma base de 20, isso é pico. Pico dura milissegundos. O que eu tô procurando? O que eu quero para ter essa experiência de direção de um carro? É constante. E constante é um negócio que a gente ignora muitas vezes porque a gente não tem esse conhecimento. Mais uma vez, não estou dizendo aqui o que é melhor ou o que é pior. Eu estou dando dados técnicos para que você, na hora que for escolher o teu equipamento, tenha noção do que é uma constante e o que é um pico. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da Grenade Device. Um motorzinho de 15 Nm. Tá? São motores bons, relativamente um custo interessante, e eu vou dizer por que é um custo interessante, porque se você for procurar, por exemplo, um conjunto como do Leo Bordnar, nós estamos falando, por exemplo, aqui dos Comerage, são motores espetaculares, mas de conjuntos que são acima de $3.000. O topo do máximo é essa criança aqui, uma KM54, que é um sonho meu de consumo isso aqui. Já encontra no Brasil? Encontra. Qual é a média? Isso usado esses AKMs aqui. Você vai encontrar na faixa aí usado já bem surrado, tá? Uma faixa aí dos 5, 6 mil, daí para mais. Principalmente se eles tiverem em bom estado, né? São bem caros, mas são espetaculares. Quem já utilizou, falam que são o supra-sumo aí de motores, tá bom? Mas a questão aqui vocês viram o custo. Um Grenade Device, a gente está falando aqui de um motor de pico. Quando você vê o anúncio, quando alguém fala para você de uma base, na maioria das vezes a empresa está falando do pico. Poucas empresas colocam informações, por exemplo, como a Semicub 2, ela coloca. Você sabe a velocidade em cada pico, em quantos newton-metros ele chega em quantos milissegundos, né? A EasyTech também agora que está com os motores MIGs, que é esses motores que eu estou falando aqui, também coloca. E para gente que faz DAI com esses motores ou qualquer outro motor, essas são as informações que a gente procura. Achar uma correlação entre constante, para que eu tenha ali um uso dessa potência e desse torque. Por que isso, galera? Existe uma faixa em que vai ser muito mais eficiente o grip, a saída de frente, a saída de traseira, porque você vai corrigir muito rápido isso. Só de você dar uma aliviada na mão, o carro já inclina, ele já se acerta. Porque é assim uma reação natural que a gente está procurando dentro de uma simulação.
todo o comportamento do carro, movimentação, você vai senti-la. E não tem como isso acontecer nessa faixa de potência. Não tem como. Até porque aqui, se eu perguntar qual é a constante de torque dessa base, não tem como você me falar. Porque a gente teria que pegar esse motor aqui, fazer vários cálculos nele para achar onde é que está essa potência de torque dele. Entendeu? E outra, isso aqui trabalha em 24 volts, isso vai esquentar, ele vai perder potência e torque. Se esquenta, eu estou perdendo eficiência. Por isso que eu sempre falo, eu estou fazendo o Hoverbird, eu vou trazer também as informações. Gente, existe um limite, mas existe um limite aceitável, existe um limite que eu posso estar abaixo. Existe um limite ideal ali de trabalho, todo equipamento tem. Quando a gente está falando de Direct Drive ou equipamentos Pro AV, é isso que a gente procura. Por que todo mundo quer hoje um Direct Drive? Porque a primeira impressão que passa é que ter um Direct Drive torna tudo melhor. Isso é muito relativo, porque depende qual é a faixa de potência que esse equipamento vai trabalhar. Então, Leonardo, quando você está falando que você tem aí uma base de 3 Nm, isso tem pesado, é porque o seu equipamento está saturando muito rápido. E satura, é natural dele. Dependendo de como você usa, se você for usar ele dentro de uma faixa ideal, ele vai saturar mais rápido do que você está percebendo aí. E aí você vai sentir um bloco na mão e não vai sentir nada além disso. E isso é onde a gente clipa. Porque chegou no limite daquele motor, ele não consegue entregar mais nada. Então ele só vai esquentar até uma hora como o T500, por exemplo, que vira uma manteiga na mão. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, se você pegar aqui uma de 15, por exemplo, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem 15, mas qual que é a constante dele? 5. E por que é importante eu saber isso aqui? É importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir a minha telemetria aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Dispositivo aqui. Deixa eu trocar aqui, peraí. Essa coisa linda que vocês estão vendo aí na tela, eu vou pôr a minha imagem linda um pouco mais para cima. E embaixo da minha imagem tem um número verde. Eu acho que o meu mouse não vai estar passando aí, ó. Ou tá? Não, não tá, né? Aqui, ó. Eu vou parar a barra aqui, ó. Deixa eu parar ela aqui. Peraí. Aqui, ó. Essa barra amarela. Tá bem aqui, ó. Aí onde eu parei. Ó lá. Ali tem uma faixa que é o seguinte. Nós temos ali informação do pico máximo, o pico mínimo, perdão, o pico máximo e o mínimo é relação de posição de curva. Então tem curva que vai ter menos pico, tem curva que vai ter um pico maior. Então para a esquerda e para a direita. E tem a constante, que é a média de torque que este carro obteve nessa pista. Isso é muito importante, porque cada carro vai ter uma constante. A pista, de uma forma geral, se eu pegar qualquer outro, por exemplo, se eu pegar outro carro nessa pista, vai ter uma variaçãozinha. Próximo disso, mas vai ter uma variação. Isso aí é um GT3. Mas poderia ser outro carro. E aí muda. Essas informações são importantes. Então, na média, aí você vai encontrar aí 3, 3,5, 4, 4,5. Depende da pista, depende do carro. E aí é onde eu te falo. Se eu tenho uma telemetria que me dá essas informações, eu tenho que ter um equipamento que aproveita essa telemetria. Quando você olha para aquela linha grandona lá embaixo, é o aproveitamento que eu estou tendo da telemetria disponível para mim. Então, quanto mais porcentagem de aproveitamento, significa que eu estou aproveitando mais o total do meu equipamento. E é por isso que você, com a base de 20, 25, 30, 32, você não está usando isso. Ninguém, você tem que ser o Hulk. Na verdade, o que a gente está focando ali é essa constante. Então, por exemplo, a minha base chega naturalmente ali, eu posso ter uns 10 de constante. Se eu pegar, por exemplo, um carro que gera isso, que me permite isso, eu vou trabalhar nessa faixa de 12 constante. Não é para qualquer um. Por incrível que pareça, não é. Isso aí é uma telemetria que eu fiz com o piloto. Isso aí é muito forte. É um torque muito insano. Mas, por incrível que pareça, a suavidade do motor, o tipo de software, o tipo de motor que está envolvido ali, ele trabalha muito bem. Ele tem uma maciez, apesar de ser uma coisa assim, que você tem que tomar muito cuidado. É perigoso, eu falo isso para todo mundo. Cuidado, essa faixa de trabalho é perigosa, mas a experiência
E o resultado, para quem procura isso, é sensacional, tá bom? Então é por isso que você precisa de mais torque. E para ter mais torque, eu preciso de mais potência, entende? Você não tem como dizer, se eu pegar aqui a tua base T300, se fizer uma assessoria comigo e se eu pôr telemetria aqui, você vai ver que a sua linha aqui, ó, a sua linha nessa rosa aqui, ela vai ficar, você vai ter um aproveitamento de quase 100% do teu equipamento e a entrega e a absorção dele ali, o uso dele, praticamente nada da telemetria. Seu equipamento vai estar o tempo todo em 100% e não consegue usar nada da telemetria. Quanto mais potência eu tenho, quanto mais torque eu consigo ter mais usabilidade dessa telemetria sem sacrificar muito o equipamento. O que isso vai te trazer? Mas vamos repetir aqui, isso aqui não é para dizer o que é bom ou o que é ruim. Eu estou te passando dado técnico para você entender por que eu preciso de mais torque. E para ter mais torque, eu preciso de mais potência. Se você pegar as bases novas da Fanatec que saíram aí, assim como outras, né, que lá atrás já faziam, e ela veio agora com uma frase, não que a DD1 não fosse fantástica, eram, e elas migraram de 20, 25, 16 na verdade, agora para 12. Aí ela diz que ela entrega a constante real e duradoura, ou seja, ela mantém aquela constante, não pico, tá? O pico não mantém, porque pico é milissegundos. Você passou numa zebra, você bateu no muro, pá, bateu, voltou. Agora, quando você entra numa curva, o que eu tenho na curva, gente? Eu tenho a movimentação do carro, eu tenho a suspensão trabalhando, eu tenho ali o pneu, o tire model em movimento, tá lá, você vai sentir isso. A faixa de gripe, se você estiver fora da faixa de gripe, você vai sentir na hora que você está fora. Você tem toda a zebra contornando, e isso dura muito mais que 1 milissegundo. Então você precisa de um equipamento que sustente isso durante toda a curva. E é isso que vai fazer você ter a melhora do que você já tem em resposta, porque você já tem o conhecimento, a expertise, o talento, a dedicação, a vontade e agora o equipamento. E sim, faz muita diferença, vai fazer muita diferença. E é onde eu vivo falando, eu sei que tem aí um pessoal que acha que não é que eu estou falando por menosprezo ou por achismo, mas é conhecimento, galera. É por me dedicar a isso. Eu me apaixonei por motores e DAI, um negócio assim, para mim, fantástico. Então, quando a gente está falando desses motores aqui, né, existe uma faixa, não é só isso, tá? Aqui eu estou sendo bem sucinto mesmo. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui eu vou mostrar o meu equipamento, né, a faixa de potência, o meu 130S 10010. O meu torque de constante, 10. Pico, 20. Entenderam? Ah, Ed, então você usa isso? Não uso. Não tem como eu usar os 20. Mas, eu vou falar para vocês. A experiência de pegar um carro GT3, trabalhar dentro da faixa de trabalho da telemetria, em que está proporcionando, cara, é muito sensacional. Você sente o grip com uma facilidade, você sente o comportamento do carro, você sente tudo e consegue reagir a isso em tempo ideal. Então, aquela saída, aquele acerto, às vezes só de manter, você sentir o carro calçar no chão. Isso é possível. Só que você precisa de uma faixa de potência para isso. Então, a diferença é comportamento que o carro vai ter e como eu vou lidar com esse comportamento. Porque, gente, quando a gente está falando aqui de simuladores, seja onde for, a gente é a mão. A informação tem que vir na mão. Tá bom? Então, uma vez que você está me falando de um equipamento como esse, olha a quantidade de reduções que ela tem. Vocês vejam. Uma redução, 3 reduções. Essa aqui tem uma do motor para essa polia, dessa polia para essa aqui e dessa aqui para o eixo. Tem muito torque aqui. Essa redução vai te dando torque. Redução dá torque. Você pode pôr um motorzinho menor que for, que vai dar torque. Só que esse torque, ele não é... Ele é amaciado. Na verdade, assim, o que acontece? Todo esse conjunto, você vai perdendo todo esse conjunto de informações por conta das polias e correias. É natural isso.
porém também te dá outras experiências. Tem gente que gosta de uma experiência mais de sensação ali de carro, de alguns carros, não todos, tá? Mas, desculpa, até hoje, de tudo que eu já experimentei, é surreal a experiência de você estar num Direct Drive, galera. Por quê? Eu ouço muito isso, né? As pessoas falam pra mim, eu consigo sentir a zebra. Cara, você sente a zebra e sente o que quer e o que você não quer. Tem coisa que eu não queria sentir, mas não tem como eu tirar. Um fator bacana que está vindo nessas novas bases da Fanatec é justamente o Haptic. Então ela tem atuadores ali na base, não é no ar, é na base, que vai te dar percepções. Vocês lembram do TGT? Cara, o TGT foi algo fantástico que fizeram só para os consoles. Aí veio a Logitech e trouxe aí, agora a Logitech tem ali o TrueForce, né? Que é o que ele faz. Ele compensa algumas informações, porque essas informações de escorregada, eu não preciso de um Haptic. Cara, eu sinto pelo feedback puro. E eu gosto dele puro, então eu tiro filtros. Quanto mais filtro você coloca, mais letargia acontece, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir, se eu conseguir te passar essa ideia. Mas quando você olhar para uma informação a partir de agora, vou comprar uma base nova, vou comprar um equipamento novo. A informação que você tem aqui é a informação primária, é o pico. Pico, galera, dura milissegundos. Milissegundos. A constante dura bem mais. Então, equipamentos, e é onde eu falo, você precisa de pelo menos para ter uma constante. Por quê? Vocês viram na telemetria. Aquela pista ali gera 4,5 de constante. Como é que você vai conseguir isso no equipamento como esse? Ou no equipamento como esses aqui? Você não tem como ter essa experiência. Que existe essa limitação. Como é que você vai conseguir isso em equipamentos abaixo de 15? Não tem como. Não tem como. Tá bom? Porque se você começar a olhar a escala aqui, conforme eu diminuo o pico, eu diminuo automaticamente a constante. É uma relação. Existem muito mais coisas aqui em relação a motores que a gente tem que olhar. Né? A gente que tem a galera do DAI aí, a gente olha muita coisa. Eu principalmente. O meu motor ainda, a minha base ainda não tá comigo, né? Ela tá. Quem tá fazendo para mim, eu dependo do tempo dele e tudo. Mas eu quero ela aqui funcionando exatamente quando ela tem que funcionar. Não adianta ela vir, na hora que eu pôr aqui na bancada aqui, eu puxar os testes igual a gente fez, ela arriar, a fonte não aguentar e ela não entregar. E a minha base, ela tem que me entregar pelo menos 4 de constante. Já fiz os cálculos, eu já vi o datasheet, tem energia, e ela vai me entregar os 4 de constante. É claro que tem pista com mais, tem, mas na maioria das vezes, né? Então, estou trabalhando com um motor que pode chegar até 13, não vou trabalhar nessa faixa de 13, talvez em 9, mas em 9 puro, de verdade, e com a constante que eu sei que vai suprir essa necessidade. Então, quando estamos falando dessa questão de uma base de mais torque, não olhem só o pico dessa base. Agora vamos aqui para a gente finalizar uma ressalva. Galera, eu vou usar uma vez por semana, eu só vou brincar com os amigos de vez em quando, não é o meu objetivo competir. Cara, aí você tem que achar a faixa que é melhor para você, dentro da empresa que você acha que é interessante. Eu sempre falo aqui, galera, que olhe, você ter assessoria aqui, você tá a uma mensagem de distância para resolver, tem o pós-venda, tem assistência técnica, suporte aqui, porque vai facilitar a sua vida, tá? Agora, qual você comprar é do teu gosto e do teu bolso. Mas para ter essa experiência que eu relatei aqui, você precisa de torque e você precisa de potência. E isso não tem como a gente ter em base na condição que eu mostrei aqui nesse tipo, tá? Então, muda absurdamente. Aliás, se você pegar uma base de 3 Nm Direct Drive montada de verdade, você já vai sentir uma diferença em relação ao teu equipamento que você não faz ideia, porque isso que você tem aí é 3 de pico, você não tem como saber qual é a constante. Vamos só pra gente ver, só pra gente ter uma ideiazinha. Se fosse um de 3 aqui, ó, um de 4. Não, vamos mais pra cima, vamos mais pra cima. Aqui, ó, motorzinho de 9.
Não, vamos achar aqui um motorzinho aqui de 3 aqui. Acho que tem. Eu acho que tem, eu nunca fiquei olhando aqui não. Ó, motorzinho aqui, ó, de 3.8 Nm. Esse é o pico. Ó a constante. 1.27. Aí me responde, você acha que vai faltar? Para um cara que está procurando esse tipo de experiência que eu estou falando, para um piloto que está procurando esse tipo de experiência. Vai faltar? Vai. Certeza que vai faltar. Aliás, eu acho que eu não mostrei aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. É uma base com pico de 3.8. Tá? Olha a constante, 1.27. É um direct drive? É. Esse aqui é a série 80, né? Motorzinho pequeno, bacaninha. Mas se você pegar isso aqui e comparar com isso aqui, a experiência, as sensações, as informações, eu te garanto que serão muito superiores, assim, de uma forma incrível em relação a essa base. A experiência disso aqui, a experiência de um motor desse aqui é muito surreal, é muito superior a isso aqui. Só que, para um piloto, vou repetir de novo, eu quero uma experiência de fidelidade. Eu quero evoluir pesadamente. Eu não sou um piloto casual. Cara, 15. O mínimo é 15. Para qualquer simulador. Para qualquer simulador. Se for a Race, então, 15. Menos que isso, você vai sentir falta. Vai chegar no limite mais rápido do que você imagina. Infelizmente, galera, é caro. Porque motores são caros. Indiferente de ser aqui, de ser fora, é caro. Que motor? Esses motores são caros. O que torna barato motores ou algumas coisas é quando o motor é dimensionado. Então ele tem as dimensões. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de motor assim, igual os que a Zoo Garage, a Pro Race, a Simicub, ou a EasyTech fazem. Eu gosto de motores brutos. Real Drive são motores stepper. Tem característica, tecnologia diferente. São ruins? Não, é gosto. Eu não gosto, mas tem quem goste. São motores que trabalham de uma forma diferente, tá? E eles têm lá de 12, de 20, eu acho, tem de várias potências, tá? Eu gosto de motores em runner, motores estilo isso aqui. Eu gosto desses motores brutos. É um motor que eu posso pegar aqui e colocar onde for e vai funcionar, tá? Então, eu espero que eu tenha esclarecido para o Leonardo e para quem mais tinha essa dúvida, por que mais potência é importante para eu aproveitar o torque em relação à telemetria. Porque se eu não tiver torque, não tem como subtrair essas informações da telemetria. Para quem quer esse nível de competição, infelizmente não tem outro caminho, tá bom? E para encerrar, galera, isso aqui só é investimento se você tem retorno financeiro com isso. Para ficar bem claro, se você ganha grana com isso, é investimento que você põe 10, 15, 20, 30 mil reais. Se não, é gasto. Indiferente de você ser milionário ou você não ser. Se você não ganha grana com isso, é gasto. Tá bom? Espero que o vídeo te ajude de alguma forma. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal se você é novo aqui. E claro, deixa aí nos comentários qual a sua opinião a respeito do que eu falei. E se dúvidas que você tiver, deixa aí que se for um assunto que eu sei que é comum, cabe eu fazer um vídeo e trazer aí para vocês. Tá bom, galerinha? Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.